Salve, salve galera! Aqui quem fala é o professor Heitor Victor, sou professor de língua portuguesa, mas hoje o assunto é redação. Nós vamos falar de um dos gêneros de dissertações que pode vir a cair em algumas bancas de vestibular de fora do Rio de Janeiro, como por exemplo Campinas, que costuma trabalhar com esses outros gêneros, e que de alguma forma te dá uma indicação de como você pode aprimorar a sua dissertação argumentativa. Estamos falando da carta argumentativa. É um gênero também que busca argumentação, mas com algumas particularidades diferentes, algumas particularidades que merecem aí a nossa atenção para que você tenha a sua preparação em redação bem completa aí, pensando numa rotina de vestibular. Beleza, galera? Vem comigo que a gente vai tratar hoje da carta argumentativa e as suas particularidades. A carta argumentativa é um texto dissertativo argumentativo que possui peculiaridades em sua produção, posto que apresenta um receptor ou receptores específicos para o qual se dirige. Então a gente tem aqui a grande diferença da carta argumentativa é precisamente a existência de um receptor específico. E não apenas, visto que na dissertação argumentativa você busca sempre a imparcialidade, ou seja, cortar os traços de emoção, na carta argumentativa o remetente da carta ele precisa estar evidente, ou seja, você pode se colocar no seu texto, você pode usar a primeira pessoa, se referir a si mesmo dessa forma mais pessoal, porque estará dentro do que comporta esse gênero aí textual. A linguagem utilizada pode ser formal ou informal, dependendo da relação entre os interlocutores. Por exemplo, um amigo, você vai usar uma linguagem mais informal. Agora, seja uma carta destinada ao prefeito, a linguagem ela precisa aparecer em registro mais formal, mais rebuscado possível. Isso nos coloca de frente do conceito de adequação linguística. É você saber que a definição de adequação linguística, que é você se adaptar à situação comunicacional, também se aplica ao seu texto escrito, não apenas à sua linguagem oral. Então, se você estiver mandando uma carta de amor, por exemplo, você tem uma linguagem. Se você estiver mandando uma carta de petição, você tem outra linguagem. Isso se aplica também à carta argumentativa. Claro que você não vai ter aí assuntos que fujam à argumentação, porém, você pode argumentar de maneira diferente em razão do seu destinatário. Imaginemos, por exemplo, que dois grandes amigos estejam discutindo sobre política por meio de textos. Às vezes a gente fala de carta argumentativa, o pessoal acha que é uma coisa velha, que é ultrapassada. Mas veja bem, o formato físico da carta é ultrapassado, mas não o seu objetivo comunicativo. Então, um e-mail ou uma mensagem específica por alguma plataforma digital também podem se englobar dentro do gênero carta argumentativa, contando que você queira argumentar em defesa de uma tese. Então, a gente está dizendo que uma carta para discutir política com um amigo, você vai ter uma linguagem talvez menos formal. Uma carta argumentativa em que você tente defender uma tese para um grupo de intelectuais que são contrários a uma publicação que você tenha feito, você vai utilizar uma linguagem mais formal. Então, a gente não pode esquecer o conceito de adequação linguística. Toda vez que você for pedido para fazer uma carta argumentativa, certamente a proposição situacional vai definir um destinatário específico que vai guiar o seu registro de linguagem nesse sentido. Algumas características importantes da carta argumentativa são as seguintes. Ela é uma carta voltada para a persuasão e para a argumentação. Isso é talvez a característica mais importante. A linguagem é clara e objetiva. Veja bem, só porque é uma carta não quer dizer que você vai mergulhar na subjetividade. Lembrando que a argumentação pede objetividade, pede uma linguagem mais referencial. Terceira característica é que a carta geralmente é escrita em primeira pessoa. Por que eu digo aqui geralmente e não crio aqui uma regra? Porque pode ser que você esteja usando um grau de formalidade maior em razão do seu destinatário e você resolva usar o plural de modéstia. É aquele plural que você diz nós faremos ou nós pensamos como uma modéstia para não se referir diretamente a si mesmo.
Isso é muito usado no texto acadêmico, isso pode ser usado na carta argumentativa. A presença de destinatário e remetente, né, é uma definição, uma característica óbvia também aí, por se tratar de uma epístola, ou seja, de uma carta. Uso de pronomes de tratamento, lembrando que a cordialidade exige o uso correto do pronome de tratamento que se direciona ao seu destinatário. Pronomes como senhor, como excelentíssimo, como ilustríssimo, como vossa santidade. Claro que esse é específico do Papa, mas exige aí esses pronomes de tratamento de maneira adequada. E, por fim, a assinatura do escritor. Então, quem escreve lá no final se identifica assinando a sua carta, você não pode esquecer dessas particularidades. Em última análise, podemos dizer que a carta argumentativa é uma dissertação argumentativa, identificado o autor, direcionado a um receptor específico. Se você insere essa proposição situacional de correspondência entre um indivíduo e outro, você pode replicar o modelo da dissertação argumentativa sem problema. Então, a introdução vai trazer particularidades de maior pessoalidade, a conclusão também vai trazer características de maior pessoalidade, com as assinaturas, com os pronomes de tratamento. No entanto, no que diz respeito à argumentação, você pode manter tudo aquilo que a gente já viu em outras videoaulas acerca da dissertação argumentativa. Então, eu vou passar agora para algumas estruturas básicas para que a gente possa esmiuçar essa organização da carta argumentativa.